Sejam bem-vindos ao programa Direito Ilustrado. Esse podcast tem o objetivo de desenhar o direito para você, para que fique de fácil acesso para todas as pessoas que entendam tudo que a gente tratar aqui. Meu nome é Renan Fará, eu sou advogado e eu tenho a honra de receber ilustres convidados, daí também o motivo, Direito Ilustrado. E hoje o tema vai ser Direito dos Games, para os gamers. E para isso trouxe o especialista Hélio Zwicker. É isso? Acertei? É isso mesmo. Perfeito. Doutor, se apresente aqui para o nosso público. Renan, obrigado pelo convite. É uma honra participar aqui do programa que eu aprecio muito e espero fazer aqui as honras também e a gente ter um debate bem legal, bem saudável e bem instrutivo para o pessoal. Exatamente. A ideia é a gente explicar da melhor forma possível para que todos entendam. Vejam, o nosso programa vai ser dividido em duas partes. A primeira a gente vai fazer algumas perguntas pessoais, a segunda a gente vai entrar no mérito mesmo, direito dos gamers, falar sobre a questão de jogo de computador, jogo de videogame, e-sports, os atletas, os direitos dos atletas, sejam direitos trabalhistas, direitos da imagem, enfim. Trabalhar ainda a questão de remuneração do atleta no jogo, de repente ele tem a conta banida, como é que ele vai fazer? Se você conhece alguém que joga na internet, manda esse vídeo para ele, curte agora, comenta, gamers, advogado de games, que o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante para esse tema e vai distribuir para essas pessoas. Peço também que você acione as notificações para sempre ficar sabendo dos vídeos novos, né, que a gente publica no nosso canal aqui do YouTube, Direito Ilustrado, e peço também que você se inscreva. Bom, ao final desse programa, a gente vai ter novamente aquele quadro de frente para a sentença, onde o nosso convidado tem o direito de responder ou recorrer. E são perguntas que eu não adianto para eles, então eu passo um roteiro antes para ver se ele topa vir. Aliás, parabéns pela coragem de vir. Desafiador. E depois eu ainda faço essas perguntas que são surpresa, então fica até o final para ver esse quadro. Doutor, conta para nós. Onde você mora, onde fica seu escritório, casado, filhos? Minha vida pessoal é mais aberta, eu não escondo nada, né? Eu tenho 2 filhos, sou casado, tenho um menino, uma menina, um casal. Eu moro em São Paulo, nasci em São Paulo, ali no bairro da Vila Mariana. Aí quando eu me casei, eu saí de São Paulo, fui para uma cidadezinha do interior, que era Cotia, na Granja Viana. E aí voltei para São Paulo, estou no Brooklyn, região do Brooklyn, que é um bairro. E meu escritório fica muito pertinho ali do Brooklyn. Então, o escritório físico é ali. A gente teve uma reestruturação depois da pandemia, né? Era bem pertinho de casa, ainda continua perto, mas agora é um pouquinho mais distante. Mas está ali perto também, está lá do lado. E o que você faz na hora livre, a hora extra, a hora do hobby? A hora do hobby, o pessoal fala assim para mim, né? Você advoga com game, com esporte eletrônico, então você deve jogar muito, né? E na verdade, assim, o que a gente menos faz quando trabalha com esse mercado, acho que é jogar, né? Porque esse mercado ele é muito dinâmico, ele traz muito trabalho, né? E por incrível que pareça, ao contrário do que as pessoas pensam, tem muita demanda aqui pra gente na advocacia. Porque o mercado é meio inexplorado ainda, o mercado está começando, então a gente fica com muito trabalho, né? Eu jogo muitas vezes para entender a dinâmica de um jogo, uma mecânica de um jogo, para, enfim, até fazer uma defesa melhor. Eu brinco que é como direito médico, né? Pra você defender um médico, uma causa que tenha relação médica, você precisa entender um pouco da fisiologia do corpo humano, você precisa entender do sistema único de saúde, você precisa entender ali o produto que você vai trabalhar. E aqui não é diferente, você tem que entender um pouco do game, né, a dinâmica, a economia do jogo, enfim, e às vezes eu jogo para entender. Daí por hobby, às vezes eu baixo algum jogo diferente, sou meio eclético para jogos e quero explorar, mas eu gosto de ler, eu gosto de tocar, eu brinco com teclado, eu brinco com violão e saio com minha família, vou pro clube, enfim. Esse é o meu dia a dia, assim, os hobbies que eu tenho. Direito médico para você advogar para um cirurgião plástico. Você não tem que fazer uma plástica, né? Você Exatamente. Só precisa entender a dinâmica, né? Como que funciona, o que ele não pode prometer, o que ele tem que fazer. A gente já tratou aqui com direito médico e a questão era muito essa, de não vender sonho, não vender ilusão para aquele que vai fazer a cirurgia. Mas voltando, o game realmente estava falando, puxa, tem muito jogo que paga de celular, né? Hoje a abrangência, a pessoa não precisa mais estar numa sala com videogame, com uma TV para estar inteirado nesse jogo, para estar interagindo, né? Hoje não, a gente tem multiplataformas hoje, né? Tem celulares, tem tablets, tem desktop, tem o console, e hoje tem até os óculos 3D, né, que a gente joga, então o pessoal consegue jogar de qualquer lugar, a qualquer momento hoje.
Acaba muito verdade. rápido a bateria, pelo menos no meu. Acaba. Eu Pera que tenho um acaba, né? MetaQuest 2, é bem interessante. É uma imersão, literalmente falando, né? E muda muito o conceito do que. Por exemplo, nesse MetaQuest tem alguns vídeos de montanha-russa. Me faz passar mal. E só mesmo. faz passar mal quem já teve a experiência de passar por uma montanha-russa. Meu filho que não foi, ele não sente nada. Eu sinto porque dá esse resgate e aí vira o estômago. Olha que incrível. É horrível, horrível brincar com um É negócio a desse. proximidade, né, da tecnologia com a vida real, né? Você quase... Exato. Agora, se você vai fazer um de aeronave, de espaço, sideral, tá, aí não pega. Por quê? Porque não é uma coisa que você viveu. Interessante, né? Agora, montanha-russa vira. Olha que incrível. Nunca tive essa experiência. É legal, o MetaQuest é algo bem diferente mesmo. E dá até para fazer reuniões online, reunião de escritório. Se você tiver, eu tiver, a gente senta numa mesa como essa e participa, cria o cenário e a gente faz Como tudo. se estivesse ali. Escreve no teclado na frente, escreve num texto. É incrível, incrível. E isso que o meu é o 2, já tem o 3. Os mais avançados, né? Hélio, vamos lá. Para começar, eu gostaria que você explicasse um pouquinho dessa advocacia de gamers, como é que funciona, como que você chegou nessa área e quais são as principais demandas que você cuida quando trabalha nesse tipo de perfil, tipo de tema. Quando eu comecei, né? Tenho 16 anos de formado, é um tempinho já de estrada, né? Advocacia é uma profissão que não é fácil, a gente sabe disso. E quando eu comecei porque muita gente fechou as portas para mim lá atrás. Eu queria ter trabalhado num grande escritório, mas não conseguia vaga, queria um bom estágio, não conseguia vaga. E a gente ficava pingando, né, de um lado para o outro, assim. Aí eu tinha um sócio, um colega que não era sócio na época, né, mas depois virou, o William, e a gente resolveu criar um escritório. Isso logo no começo da nossa carreira, né? E a gente entendeu que tinha que fazer alguma coisa diferente, porque o mercado, o que sobrava pra gente era aquele tipo de processo assim, processos complexos que o cliente não queria pagar porque já tinha vindo de outro advogado, ou demandas assim que eram irresolvíveis, né? E era o que sobrava pra gente, né? O que aparentava naquele momento? Que o mercado, a gente ia competir com os grandes escritórios, os grandes advogados que já estavam no mercado há muito tempo, e a gente ia pegando a sobra, né? Ia garimpando ali o que sobrava para atuar. E uma vez um advogado mais velho virou para mim e falou assim, olha, você quer aprender a ter sucesso na sua advocacia? Você precisa fazer um curso de vendas. Né? Aí eu falei, pô, legal, né? Tem que aprender a vender, talvez seja interessante. Aí eu fui lá e fiz um curso de vendas. Era um curso que ficava assim, era uma sobreloja, né, na época. Eu não tinha nem dinheiro para pagar o curso na época, pra você ter ideia, mas eu fui lá, gastei o único dinheiro que eu tinha, e era uma sobreloja, e durou umas 2 semanas o curso. E era um curso para vendedores que já eram profissionais em vendas, né, mas em vendas de produtos, e eu vendia serviços. Né? E o professor, assim, no final do curso, virou para mim lá numa confraternização que teve e perguntou assim, e aí, Hélio, você já definiu o mercado que você vai trabalhar? Que você trabalha com serviço, né? Eu falei, trabalho, professor. Eu falei, olha, ainda não decidi, né? Ele falou, mas tenta decidir algo que para você faça sentido, que você goste de trabalhar. Fala um nicho de mercado que você gosta. Eu falei, sei lá, tecnologia. A tecnologia é uma boa, mas fala algo dentro da tecnologia, porque a tecnologia é muito grande, muito ampla. Fala uma coisa que você gosta. Aí ele fez você nichar. Me fez nichar. E aí eu fui descendo, né? Aí eu falei, eu gosto de entretenimento, né? De games, né? Jogos e tal. Aí ele falou, tá isso, é uma boa área. Só que eu falei brincando, ele achou que eu tava falando sério, né? E ele falou, não, mas é isso mesmo. Por que você não segue por isso? Nunca ouvi falar de um advogado que trabalhasse com isso. Só que isso há 16 anos atrás. E aí o que te passa na cabeça, né? Falar, pô, mas não tem mercado para isso, né? E aí quando você vai conversar com os colegas próximos, com a família, o pessoal fala, pô, esquece isso. Vai pro tributário, vai pro criminal, vai fazer não sei o quê. Vai procurar uma área tradicional do direito, né? E aí você fica desestimulado. Só que sabe quando aquela coisa bate na tua cabeça, fica batendo, mas você fala, puxa, não é pela razão, né? Acho que aqui é pelo coração que eu tenho que decidir. Que é o que eu vou fazer pro resto da minha vida, né? E aí eu peguei e decidi me nichar nesse mercado dos games. No começo era só game, né? O esporte eletrônico surgiu bem depois. E aí eu comecei a usar as técnicas de venda que eu tinha aprendido no curso para correr atrás dos clientes de entretenimento com nicho ali em games. E por incrível que pareça, a primeira empresa que apareceu pra gente foi uma empresa de games, uma publisher que chama Um Gamer, né? Tá com a gente até hoje, 16 anos aí de carteira. E quando a gente começou, foi uma primeira ação que ela passou pra gente, de banimento de conta, que talvez seja as ações mais comuns que a gente vê, e a gente conseguiu, né, e o êxito da ação foi improcedente à demanda, e a alegação era uso de hack, né, a empresa falou assim pra gente, olha, eles usaram um hack aqui, né, tiveram benefício X no jogo,
o jogador ele tinha aqui uma quantia de dinheiro investida, a gente bloqueou a conta, então ele não tem mais acesso. E aquilo pra gente, assim, apesar de eu já jogar na época, era um mundo novo, porque eu tava vendo assim, por trás das telas, né? Como é que funcionava aquela administração do jogo. E aí foi ali que eu comecei a criar uma paixão muito grande por esse universo. E eu comecei a perceber que aquilo, assim, é como se fosse um buraco negro, sabe? Parece que você passa por um lugar bem pequenininho, assim, de repente se abre um outro universo do outro lado. Essa é a impressão que eu tenho, essa visão que eu tenho desse mercado até hoje, e desde aquela época. E aí eu comecei a notar que não tinham advogados que trabalhavam com isso. E que quem chega antes bebe água limpa, né? Quem chega antes bebe água limpa. E é exatamente esse o raciocínio. Porque não tinham advogados que faziam isso, e os que tinham, eles não conseguiam falar a língua do cliente. E a preocupação do cliente era essa. Conseguir expressar para o advogado aquilo que realmente acontecia, para o advogado fazer uma boa defesa. Né? E, enfim, Ele abraçar a sua causa, porque se você não acredita nela... não adianta. Exato. Né? E aí você vai conversar, né? Porque, sei lá, um jogador teve um item de propriedade consumível, né? E aí você começa a falar as terminologias próprias do jogo, e aí as pessoas não entendem, o advogado não entende, a parte não entende. Imagina você entender para traduzir para o juiz entender aquilo que você falou, para ele dar uma sentença justa, né? Então requer ali um traquejo do advogado, uma certa habilidade para que consiga expressar da melhor forma aquilo que realmente é o caso, né? E aí a gente percebeu que tinha esse grande universo por trás. E ao contrário do que eu imaginava, eu pensava que a gente ia atuar só numa área, que era direito do consumidor naquela época, para a empresa. Mas não, começaram a aparecer outras demandas. Aparecia, sei lá, um inquérito policial que era instaurado por lavagem de dinheiro, porque tinha gente que comprava itens e depositava dinheiro na conta do jogo. Aí aparecia uma demanda de direito empresarial, porque vinha um sócio estrangeiro, queria entrar no quadro societário da publisher, aí a gente tinha que fazer as ações societárias lá para conseguir incluir. Enfim, a gente teve que expandir o escritório, ao contrário do que a gente imaginava, né, para todas as outras áreas do direito. Então até hoje a gente faz o full service, né, que a gente atende todas as áreas, mas dentro desse nicho de mercado. Que incrível. É. Puxa vida. Coisa que a pessoa não imagina, né? Mas qual que é o principal hoje? É a questão de banimento de contas? Depende. Quando a gente está pela empresa, ações de banimento de conta, acho que foram as ações que eu mais atuei na minha vida. Eu já atuei mais de 2.000 ações. Defendendo que o banimento foi correto. Defendendo a correção do banimento. E aí por vários motivos, né? Hack, política violação da política deles. Compra e venda de conta, trapaça, e uma série de coisas. Servidores piratas. Servidores piratas e por aí vai. Entendi. Bom, e quais são os benefícios de atuar nessa área de jogo online, videogame, jogo de computador e esportes? E quais oportunidades isso pode trazer para os advogados? Eu sei que você tem um curso, né, que você está preparando aí uma mentoria para advogados, então é legal contar para eles aqui o porquê que é interessante se aprofundar. Se você que gosta de games e é advogado, usa a gravata durante o dia e à noite o joystick, então presta atenção porque pode ser um nicho que você tem oportunidade de explorar. E ele aqui está sendo muito altruísta de abrir, de levantar aqui eu ia falar levantar a saia, mas pega muito mal falar assim, de mostrar o caminho a se seguir. Esse mercado é que as pessoas ainda não enxergam, né? O que tem por trás, mas quando as pessoas começam a entender um pouco mais, o advogado começa a ver as demandas que surgem, aí ele começa a criar interesse e entende a profundidade do mercado, né? Mas eu tenho um curso que eu criei faz uns 4 anos, já que é o curso Expert em Direito Gamer, Esportes Eletrônicos. É bem completo, né? A gente fala bastante de mercado, a gente fala de direito esportivo, a gente fala de direito do trabalho e as relações de consumo, que são, assim, as áreas que mais o advogado vai se deparar no dia a dia, aquelas que são mais predominantes dentro desse nicho. E a gente vai ter agora em julho um congresso, que é o primeiro congresso de direito gamer e dos esportes eletrônicos, que vai ser no dia 13 de julho, chama Legal Play Summit. E aí tem vários palestrantes, tem uns 15 palestrantes, vai acontecer numa plataforma de metaverso. Então, quem quiser estar convidado, convidadíssimo. O Turfará também está super convidado. Dá para assistir pelo MetaQuest? Esse não, porque todo mundo me pergunta, né? Mas esse metaverso dá para assistir fala nisso, Não dá, esse não dá, porque é o Gathertown. Ele replica bem assim o que é o Google Meet, o Zoom, só que ele tem um layout, uma interface que ela é gamificada. Então você entra com um avatar e você vai andando ali pelo mapa do cenário. E aí quando as palestras começam, o pessoal vai lá para o auditório, né? Com um avatarzinho, e entra no auditório para assistir a transmissão. Eu que tenho 1,58 m consigo sentar na frente? Não tem problema, cara. Lá no meu avatar eu sou grandão, tenho 2 metros. Você pode criar um avatar, né? 2 metros, 3 metros. Você pode criar seu avatar como você quiser. É personalizável.
E as oportunidades que isso pode trazer para os advogados? Então, os advogados eles têm um grande benefício nesse mercado, que eles não precisam deixar a área de atuação deles. Né? Eles conseguem encontrar dentro do nicho do gamer e dos esportes eletrônicos aquela sua área de atuação. Então, por exemplo, uma coisa que as pessoas não veem. Eu que sou criminalista, por exemplo. Tem muita demanda. Por exemplo, chat de jogo. É muito comum você ver os crimes contra a honra. Né? Injúria, difamação, calúnia. É muito comum. É verdade. E é o tempo inteiro. Não é que o pessoal brinca, né? Você fica meia hora ali jogando no chat, você já consegue uns 5 clientes ali brincando, né? Porque acontece mesmo, né? Tanto por voz, em voice, como pelo chat mesmo. Uma outra questão que acontece bastante também hoje é lavagem de dinheiro, porque tem itens que são valiosíssimos. Você pega um jogo específico, sei lá, Counter-Strike. Tem itens do Counter que hoje são baseados na economia desse jogo, né? Que eles são altamente valiosos. Custam 100 mil, 200 mil, 500 mil reais. E as pessoas pagam. É como se fosse um mercado da Bitcoin interno do jogo. E aí as pessoas compram, fazem essas transações. A política da empresa permite, né? E muita gente que quer lavar dinheiro, sabendo disso, compra o item dentro do jogo e faz essas transferências, essas transações lá dentro. É troca por Bitcoin, por aí vai. Então é uma outra natureza de crime que é bastante comum. E a gente tem uma natureza de crime muito específico também, que está dentro da nossa Lei Geral do Esporte, a nova Lei Geral do Esporte, que diz respeito às questões competitivas, né, de trapaça nas competições, o marketing de emboscada, que é um delito muito específico também previsto lá dentro, que acho que as pessoas nem tiveram contato, os advogados nem tiveram contato com essa Lei Geral do Esporte na faculdade. Eu não tive. Eu tive que estudá-la depois, Não, né? Não tive, não. Você também não teve? Acho que nem como matéria facultativa, acho que o pessoal tem isso, Não. né? Normalmente não tem, eles afastam essa Lei Geral do Esporte. Na PUC Campinas, que é onde eu fiz, tinha práticas de formação, mas um tema como esse, que é bem útil, não tem. Não teve, né? Todo mundo que eu converso dificilmente teve direito esportivo, mas tem uma série de delitos lá que são específicos. E assim, quando você analisa o campeonato em si, acontecem muitas ações dentro do jogo que são ali, enfim, delituosas para efeitos legais, né? E isso afeta uma competição inteira, tem uma série de espectadores, muitas vezes tem milhões de Outra espectadores. questão que é importante tutelar é a abordagem de maiores com crianças, né? Também. Que aí talvez a criança nem deveria estar lá, mas existem jogos que Roblox, né? Que a pessoa entra lá e tem comunidades, e aí na comunidade tem essa conversa, essa abordagem. Eu, às vezes, estou jogando, tem gente que me xinga no GTA, né? Então, recebo mensagem lá, o cara me xinga de verdade mesmo. E eu nem vou atrás, nem vou brigar com ele, até porque queixa-crime hoje em dia, para colar uma queixa-crime, o juiz rejeita 90%. Ainda que você tenha muita razão, ele fala, é coisa do dia a dia. Então é mais fácil, na verdade, entrar com uma ação de indenização. O juiz do juizado, você entra no juizado, não paga nada, ele costuma ter mais compreensão e condenar, mesmo que seja 5 mil reais, mas pelo menos fez onde o cara sentiu, né? Sim. A queixa-crime, o cara paga um salário mínimo e faz uma transação e você fica ali olhando, pagou 10 para o advogado e o outro pagou 1.400. Quem que ganhou isso aí? Quem que foi o vitorioso? Se ela dá conta, o outro ganha ainda. É só pelo prazer de fazer uma pessoa sentar no banco dos réus, sabe? Que também é virtual hoje, o cara tá pouco se lixando, né? Mas enfim, mas existem mesmo. Se for começar a pensar, você falou coisas mais técnicas, eu pensei aqui no algo que eu senti, na questão da honra, e de fato é constante nos games. Teve um caso, posso contar rapidinho? Claro. Teve um caso que aconteceu que foi o seguinte, é um jogador que tinha 19 anos. Ele estava numa game house jogando lá pelo time, ele começou a se sentir muito mal, ele foi transferindo de um time anterior, né? E ficou mais ou menos um mês nesse segundo time. E o time, assim, não deu uma assessoria para ele em relação à saúde dele. Então, o rapaz foi jogar com uma toalha no pescoço, porque não aguentava de dor na coluna, no pescoço, enfim. Voltou de um campeonato muito importante que teve, entrou na game house e ficou 2, 3 dias deitado na cama. A família era do Rio de Janeiro, a família teve que voltar, pegar o menino e voltar para o Rio de Janeiro. Ficou internado no hospital, acho que quase um mês, e faleceu. Foi uma demanda muito complexa, foi de natureza trabalhista inicialmente, e foi julgada procedente, a sentença foi mantida e tudo mais. Mas o que foi interessante é que nesse meio tempo, quando a família me procurou, teve uma namorada de um jogador do time que fez uma conta falsa no Twitter e começou a atacar a família, porque a família tinha se pronunciado na imprensa em relação ao acontecimento. E ela começou a atacar a família, dizendo que a família era salafrária, que queria dinheiro, só queria tirar dinheiro da família e tudo mais. E a família não conseguiu identificar naquele momento, né? Então a gente teve que entrar com algumas ações, que são aquelas ações preparatórias, né, de quebra de sigilo telemático. A gente usa o marco civil da internet, e aí a gente conseguiu rastrear o IP
e pegou o IP com um provedor de conexão, chegou na residência da menina. E aí a gente sabia que era ela, que é namorada de um dos jogadores, né? E a gente pegou e entrou com a queixa-crime, e aí ela foi condenada. Mas o final das contas, o que aconteceu é exatamente o que você falou, né? Você vai lá, a condenação ela é dada, mas, no final das contas, qual que é a pena, né? O importante é fazer um alinhamento de expectativa com o cliente. Com o cliente. O que você espera dessa ação? Você quer ver ele preso? Preso ele não vai. Isso. Você quer ver a satisfação sua é fazer ele responder um processo criminal? Então isso a gente consegue. Isso. É nesse sentido, porque de fato é importante. As minhas primeiras queixas, já fiz muita queixa-crime e gosto de fazer de vez em quando eu faço. Mas hoje em dia está cada vez mais difícil de fazer ela ser aceita. Depois que ela é aceita, aí desenrola, mas o desafiador é fazer o juiz concordar, o promotor não pedir a rejeição dela, sabe? Como sempre pede, né? Independente do que aconteça. Porque não é dele, né? Não é com ele. É o titular da ação penal, então ele não quer que ninguém mais mova nenhum tipo de outra coisa. Exato, é verdade. É verdade. Agora, se envolver, né, uma questão de injúria racial, uma coisa mais complexa aí, ou injúria real, que é quando tem algum tipo de ação física, aí é outra pegada. Mas falando, você tocou no assunto de trabalhista, né, de reclamação trabalhista, quais são os direitos que um atleta gamer, né, tem direito nessa área trabalhista e como que isso se aplica aos profissionais? Porque quando eu estava na faculdade, eu me lembro que eu fiz faculdade de 2003 a 2007. E naquela época, no final da faculdade, na metade virou febre o Counter-Strike. Inclusive aqueles corujões que o pessoal fazia em Lan House. Eu nunca entendi porque eu já era um pouquinho mais velho do que essa turma. Só que ao mesmo tempo, tinha um cara que fazia faculdade comigo que tinha um amigo da mesma idade, de São Paulo, que era parte da seleção brasileira de Counter-Strike, ficava num CT treinando, estudando mapa de áreas, né, que eles vão trabalhar, e jogava fora, jogava na França, jogava isso, aquilo. Era muito incrível, era cara fora da média, gente. Quando falava pra nós, a gente nem acreditava. E já existia naquela época. E pensando nisso, pensando que o cara vai ter aí uma jornada, vai ter uma dedicação, e como que funcionam os direitos trabalhistas para esse tipo de funcionário? Que fantástica pergunta, porque é exatamente isso, né? Tem tudo uma estratégia por trás. Antes de as pessoas entenderem os direitos trabalhistas, as pessoas têm que entender o porquê que tem esses direitos. Né? É porque a pessoa de fato trabalha. Não é uma brincadeira ali, não é um jogo. Apesar do jogo ter sido desenvolvido para fins de entretenimento, não tem sentido de a gente não profissionalizar uma carreira, uma profissão de uma pessoa que, por exemplo, está se dedicando àquilo. Né? E tem um empregador, tem um time que está por trás. Então, quando eu converso com esses atletas, né, muitos atletas, eu sei como funciona, né, mas os atletas, eles estão ali dentro, eles estudam o mapa, então eles estudam assim, a dinâmica, né, a atmosfera do jogo, ela replica a atmosfera real, então quando, sei lá, ele vai lançar uma granada, ele tem que saber o momento certo, ele tem que mirar numa luzinha certa do mapa para lançar a granada com uma determinada força para ela cair no lugar certo. Isso é uma estratégia, né? E é engraçado ver eles conversando, porque eles falam, não, você sai por aqui, o outro faz um flanco, ou passa por lá e tal, não sei o quê, e vai, né? É tudo estratégias, eles estudam o mapa, estudam o jogo e vão embora. Daí eles ficam ali horas trabalhando. Por que eles fazem isso? Para participar dos torneios, que são pagos, são remunerados, né? Tem as grandes premiações, e aí eles vão lá e recebem. Quem recebe é o time, eles, enfim, ficam com uma parte, mas eles estão todos subordinados a um time. Né, que é uma pessoa jurídica de direito privado, que explora uma atividade econômica, então tem toda uma estrutura como se fosse uma estrutura real para efeitos da CLT, da Lei Geral do Esporte. Né? E esses atletas hoje eles são contratados de fato como atletas de esporte, como futebol, como basquete, como vôlei, como handebol, como qualquer outra modalidade. Tem a cláusula indenizatória, tem a cláusula compensatória, né, que são aquelas cláusulas que amarram o jogador ao contrato. Então ele não pode ser, em tese, né, ele acaba não sendo demitido, mas ele é transferido, tem a cessão dos direitos econômicos de um time para outro time. Então ele tem todos os direitos que são garantidos, tanto pela Lei Geral do Esporte como pela CLT. Então tem hora extra, tem férias, 13º, fundo de garantia. E costuma ter carteira assinada ou eles fazem cada um, pejotização disso aí? Também tem bastante. Pejotização, assim, acontece bastante. Os times mais sérios, eles registram. Até por exigência das publishers e das organizadoras dos torneios, que é muito interessante. Porque senão o cara processa todo mundo e aí acaba... Não sabe para quem vai. Por isso que eles exigem, né? Na trabalhista, solidária daqui, subsidiária de lá, alguém vai ser condenado, entendeu? Só para explicar, a minha pergunta foi, a pessoa abre uma ME, uma PJ e é contratado assim pelo empregador, o que acaba sendo uma forma de burlar muitas vezes não, tá? Consulte seu advogado para saber quando é possível fazer dessa forma. Mas veja que quando
o cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça, a empresa que fica por trás dessa outra que contrata obriga que registre, porque já deve ter tomado processo, reclamação trabalhista e teve que pagar. Porque quando você está lá embaixo, no último grau da escada, no último degrau da escada, que é o trabalhador, que é o atleta, quando ele processa a empresa de cima, ele processa todo mundo, todos os outros que estão em cima, a publisher, a empresa, a PJ que contratou ele, porque é uma questão de relação solidária. Então, todo mundo deve. Tá? Você bate em todos, alguém paga. Depois eles que decidam entre si quem que tem que pagar você. Só para desenhar aqui, para ficar claro. Claro, é isso mesmo. Tem toda uma cadeia de responsabilidade, né? Mas e os atletas são contratados dessa forma. Então são registrados, mas a gente vê muita pejotização ainda, o que assim é absolutamente incompatível, né? O contrato de trabalho esportivo com pejotização. Isso não existe. Né? É mais do que uma situação fraudulenta ali. Mas esses atletas hoje são muito bem remunerados, ganham salários aí muito altos, têm direito de imagem, têm participação nas premiações, têm direito a fazer as negociações com seus próprios patrocinadores. Então a remuneração global deles, ela acaba sendo até elevada para a idade que muitos deles ostentam, né? Que normalmente é um público bem mais jovem, ali dos 16, né? 17, até uns 30 e poucos anos. Esse era outro tema que eu ia perguntar para você, vou aproveitar agora, é que muitos dos seus clientes devem te abordar sendo menor de idade. Isso acontece comigo por ter TikTok, Instagram, com bastante gente. Aí, por vezes, vem um moleque de 15, 16 anos falar comigo. E fala assim, viu, chama o seu pai para falar comigo, porque você não vai ser o tomador de decisão. Na hora de eu passar um honorário, alguma coisa, você não vai poder dizer sim ou não. Então, já chama seu pai, porque senão... E às vezes ele não quer que o pai saiba, sabe? Eu falei, então desculpa, não dá pra gente conversar, sabe? E você deve enfrentar esse tipo de dilema, né? Bastante. E é engraçado assim, porque não só pelos atletas, né, não só pelos jogadores, tem jogadores que são menores de idade ainda, mas sei lá, quando a gente tá pela publisher, por exemplo, né, que a gente tá numa relação de consumo, tem um monte de menino, menina, menor de idade, que vem lá nas minhas redes sociais e fala, não sei o que lá, a empresa me baniu, isso não é justo, como se fosse, né, um grau recursal ali, né, mas eu falo, isso daqui não é comigo, você tem que conversar com a empresa, né, não tem nem procuração para te atender aqui, então, enfim, eu tenho que separar. Mas os atletas, a Lei Geral do Esporte, ela fala que a partir dos 16 anos, eles já podem ter o primeiro contrato de trabalho esportivo profissional. Então, a partir dos 16 anos, a menor de idade ainda, né, mas pode ser profissional. Então, tem atletas de 16 que vêm conversar comigo. E eu faço a mesma coisa. Minha postura é pedir para conversar com os responsáveis, né? Assim não é perder de tempo. É questão de venda. Falar com o decisor. Exato. Senão você perde tempo. E vem times, né? Às vezes vem um time inteiro, assim, 5, 7 atletas de uma vez. Aí eu converso com um, converso com o pai do outro, converso porque a idade varia, né? Então você conversa com várias pessoas ali. Tem que fazer um meeting, uma call. Doutor Hélio, quanto a injúria racial internacional, foi que acabaram de mandar essa pergunta para mim. Dizem que muitas vezes quando tá jogando com argentinos, eles costumam xingar brasileiros de macaco, etc. Como é que pode ser tomada uma atitude judicial quanto a isso? Difícil. A gente precisa ver tratados, né, internacionais que garantam que a reciprocidade na matéria penal, mas a gente consegue, assim, para efeitos de registro de prova, preservação de prova, normalmente as empresas que disponibilizam jogos na Argentina, no Brasil, elas têm sede nas respectivas nações. Então a gente consegue aqui demandar contra essas empresas para produzir a prova. Pedir registros, logs de conexão, e aí a prova ela fica preservada. Aí para manejo das ações penais, aí a gente teria que entrar na questão do tratado internacional, para saber como seria cumprir o cumprimento da pena, né, o acionamento da parte contrária. Teria que ver nesse sentido. E dá para pedir indenização para publisher, para alguém, pelo não porque foi feito por um usuário, pelo né? usuário, Tem um dispositivo seria a única forma de fazer algum tipo de prevenção. Quando a publisher for responsabilizada, ela vai tentar, de alguma forma, fazer um filtro, né, do que pode ser dito. Exato. Inclusive, eles têm nas políticas deles isso muito claro, né, que eles não respondem ali, e também no Marco Civil tem a questão da responsabilidade civil que afasta, né, desses intermediadores, que o chat é como se fosse só um intermédio, né. E a publisher já vai passar direto o IP da pessoa? Ela passa, tem que revelar por meio de ação judicial, né, mas aí eles têm a condição de passar o IP. Aí com o IP dá para saber a geolocalização, deve ver que lugar que a pessoa está, e aí se for na Argentina tem que ver o provedor de conexão, aí as ações teriam que ser lá. Explicando para você, caso, isso aqui a gente está falando sobre games, mas vamos supor que você seja ofendido no Instagram,
Então aí você tem que entrar com uma ação contra o Facebook, que é a Meta, né? Isso. Que vai informar qual foi o IP, aliás, qual foi a provedora que veio essa mensagem. Aí você vai no Ruiz, site ruiz.com.br, acho que é só ruiz.com. Coloca Ruiz no Google, você vai chegar nesse site. Ali você coloca, eles vão te passar o IP. Tá? Aliás, eles passam, o Facebook passa o IP, você coloca o IP no Ruiz, ele vai te dizer a provedora. E aí você vai entrar com ação contra ela para chegar no endereço daquele que disse que te difamou ali no Instagram. Se ele usar aqueles outros VoIP, aí realmente vai ficar mais difícil. VPN aí você não vai conseguir. Mas normalmente não usa, então você pode encontrar o seu hater e mandar para ele uma ação indenizatória, uma queixa-crime, enfim, o que você fizer mais. É isso mesmo. Tabacaria Hookah. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Hookah, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Hookah e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu, que vai te dar vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui, você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia, e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem, e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar, e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele, vai conseguir chegar isso para você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele. Bom, o banimento de conta. Quais são os direitos do usuário nesses casos e como que eles podem recorrer de decisões injustas de banimento? Agora falando sobre o lado, normalmente o requerido, né? Aliás, o requerente que não é o seu cliente, mas qual costuma ser o direito dele? Bom, o usuário ele tem ali em favor dele todo o Código de Defesa do Consumidor, né? O que estabelece ali a relação deles é o Código de Defesa do Consumidor. Então, quando a pessoa cria uma conta, ela tem de fato já toda essa relação de consumo em favor dela. O Código de Defesa do Consumidor traz uma série de direitos, garantias, várias ferramentas ali para ele consumidor
poder demandar contra a empresa se tiver algum tipo de abuso por parte dela, né? O principal deles é a inversão do ônus da prova. Ele alega e você tem que provar que não aconteceu. Exatamente. Ou que aconteceu. E isso é muito delicado, sabe por quê? Porque normalmente as empresas, quando elas fazem os banimentos, normalmente quando são banimentos individuais, tá? Banimentos em massa, tem uma grande chance de ter ali algum erro por parte da empresa, porque ela não faz manualmente. É massa, então muito provavelmente é algum anti-cheat, algum anti-hack, alguma ferramenta que eles utilizaram para banir coletivamente as contas que, em tese, fizeram alguma coisa errada. Né? Então tem uma probabilidade maior de ter erro da empresa. Agora, quando é uma punição pontual de um jogador, 2, 5, 10 jogadores, que é uma proporção bem menor, é muito mais preciso o banimento. Ele é mais preciso porque a empresa ela faz uma avaliação, ela verifica o que aconteceu, porque ela recebe muitas vezes denúncia dos usuários, recebe queixas, ou muitas vezes alerta, né, o próprio anti-cheat da empresa alerta, e ela vai lá e faz a coleta manual da prova. E verifica, faz uma pasta, né, faz um dossiê, e ela deixa ali, bane a conta. Então, se isso acontecer, a primeira coisa que o usuário deveria fazer em tese é abrir um ticket, um chamado direto com a empresa para saber o que aconteceu. Né? Dificilmente a empresa vai mandar prova, mas ela vai esclarecer, no mínimo, que é aquele direito que o usuário tem. Se ele não concordar, aí ele tem que entrar com a ação cabível ali, ou uma obrigação de fazer para desbanir conta, ou uma ação indenizatória. E a gente fala isso aqui, e até o público muitas vezes não sabe, né? Mas tem contas que os usuários investem muito dinheiro na conta. 2 mil, 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, e por aí vai. E é uma geração que gosta disso, que aprecia isso. É como, sei lá, meu pai. Se meu pai gostasse de cassino, ele ia gastar todo o dinheiro dele no cassino. Não, e outras vezes jogo, você tem, por exemplo, eu gosto muito do GTA. E às vezes eu compro um jogo diferente. Jogo uma semana e olho lá e volto pro GTA. Então não faria mais sentido eu investir no GTA, já que é onde eu gosto mais? Entende? O GTRP, por exemplo, você já jogou, já entrou com um servidor de RP? Não, só ouvi falar. Você ouviu falar? Os RP são os roleplays, né? Que são aqueles servidores... Se o cara morre, ele morre de verdade, né? Ele tem que começar tudo de novo, né? Também. E são mantidos por pessoas físicas ali, né? Que as pessoas mantêm o seu próprio servidor. E essas pessoas vão mantendo relações que vão sendo relações empresariais, porque elas faturam, vendem itens para os usuários e por aí vai. Da mesma forma, é uma outra situação em que as pessoas têm uma relação de consumo com o servidor de RP. Mas aqui o Código de Defesa do Consumidor ele impera, né? E as pessoas têm que ficar sempre muito atentas com isso, mas com um certo cuidado, uma certa cautela, porque os usuários eles sempre acham que a empresa não tem nada contra ele. Né, que o que ele fez não tem. E é aquela história, a internet não é terra de ninguém. Se você está na rede, eles vão ter todo. Esse é uma boa característica do seu cliente. Que se precisar provar o porquê de A a Z que aconteceu, eles têm como puxar. Tem totalmente. Mas normalmente, né, só porque é uma coisa mais inteligente, um cliente mais avançado. Porque se você fala com uma Claro, por exemplo, que você liga, qualquer agência de telefonia, que você liga e fala, seu telefone está sendo gravado. Vai pedir essa gravação? Nunca acho. Eu nunca consegui. Né? Mas eu acho que... Eu não sei se eles não juntam porque vai fazer prova contra eles. Ou eles não juntam porque não tem. Não encontra. Não... Aí você alega que falou aquilo e aquilo vinga. Isso a gente construiu com a empresa, né, na verdade, ao longo de muitos anos. Porque lá atrás era bem desestruturada. E aí a gente explicou, né, para a empresa que era importante ter um comitê ali da empresa interna com alguns funcionários. Fazer um dossiê do motivo de cada... Senão ia ser condenado o tempo inteiro e abrir muito precedente e a empresa ia continuar sendo condenada. Né? Então ela fez ali um grupinho de pessoas que a gente chama de comitê, aí eles fazem essa preservação, disponibilizam para a gente, né, quando tem que responder alguma ação. Então fica tudo redondinho. E uma dificuldade que o usuário tem. O usuário normalmente ele subestima, né, a empresa, ele acha que a empresa não tem nada de documento, nada de prova, e aí quando a empresa vem, ela traz assim um monte de log, de enfim, código-fonte, traz um monte de coisa. E aí dependendo da competência da ação, se for juizado especial, provavelmente o juiz não vai entender absolutamente nada, ia ter que nomear uma perícia. E aí não tem competência, manda juntar na ação comum, aí muitas vezes vai ter custas, ele não vai interessar. Então é um pouco delicado, tem que ajustar bastante aqui os parafusos para conseguir êxito nessas ações, não são tão fáceis quanto elas parecem, sabe? Falando desse hábito aí dos usuários que investem altos valores em jogos online, quais são os cuidados que o usuário tem que ter nesse tipo de transação financeira? Isso é muito delicado, né? Porque as fraudes elas acontecem de forma generalizada na internet. Então todo cuidado é muito pouco.
Primeira coisa é saber se ele está acessando ali o site correto, da empresa correta, né? E porque muitas vezes tem uma réplica da página, então tem que tomar um cuidado para não deixar os dados na página errada. E acho que esse daqui é o primeiro cuidado que tem que ter. O segundo é sempre ter a nota fiscal daquilo que ele compra, né? Sempre pedir a nota fiscal para a empresa, para ele ter a prova do pagamento, e ver as políticas que a empresa tem em relação ao tratamento de dados também. E acho que são os três principais pontos de vista jurídicos assim, que a gente precisa sempre ter em mente, sabe? Aí tem as questões técnicas, né? Que é verificar ali os protocolos de segurança da empresa, ver se a página realmente também é segura, se tem um Szinho no HTTPS de seguro. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sabe que compras na internet, todas as compras que são feitas de forma distante, né? Pode ser até por ligação, tudo que não é presencial, pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente tem 7 dias para desistir. Isso. Mas um jogo online não, porque você compra de outro país, tal, eles já avisam, você não vai ter direito a reembolso se você comprar um jogo. Assim como tu compras de moeda, etc. Como é que funciona isso com esse aparente conflito com o CDC? De se fala competência internacional? Assim? Não, digo no sentido de, para isso não tem esse direito. Na Steam devolve? No PlayStation eu tenho certeza que não. Na Steam tem uns negócios. A Steam e a Valve, eles têm um grande problema. Eles estão fora do Brasil, né? Às vezes você abre um ticket, às vezes eles devolvem, né? Dependendo da situação. E às vezes você abre um ticket e eles negam. Porque não precisa nem ter argumento para devolver, né? Não precisa embasar. Não, eles estão fora do país. Né? Não, para brigar com eles praticamente é muito difícil. Mas a gente tem aqui no Brasil, o STJ, ele tem um posicionamento que ele fala o seguinte, que ele chama de teoria da aparência, né? Que ele fala que qualquer representante da empresa, seja integrante de algum grupo econômico, ele pode ser citado em nome da empresa. Então, se tem alguém da Steam, da Valve, no Brasil, representando, sei lá, um campeonato, o Major que vai ter no Counter-Strike, você pode citar essa pessoa. E aí, para efeitos da citação, isso é válido. Então, se tem uma citação válida, a ação ela vai prosseguir, né? E aí, se você tiver um prosseguimento, tiver um êxito na demanda, fica muito mais fácil você executar fora do que ter uma ação começando fora. Né? Então, esse é um caminho que você antecipa, né? E é uma estratégia ali da jurisprudência que ela permite para a gente. Mas é muito delicado. O problema dos games é que a gente tem a globalização. Né? Muitas vezes joga um jogo, você se conecta num servidor brasileiro. Outra hora você se conecta a um servidor argentino. Outra hora você está na Rússia, outra hora você está na China. Então depende do jogo que você joga, depende do servidor da empresa onde está. Então onde você compra, você teria que ver teoricamente ali os tratados que o Brasil teria com essas outras empresas. Então é muito delicado. Poderia comprar jogos que a gente sabe que são feitos por brasileiros. Ou revendidos aqui, né, no mínimo. Né, revendidos ou representados aqui. É verdade. Seria muito melhor. Bom, mas mesmo assim, se você não gosta do jogo, não vá comprá-lo, tá? Não faça, não tente comprar e revender. Aliás, eu tive esse problema com meus cursos. Teve muita gente que comprava, assistia ele inteiro e depois desistia da compra. Pô, mas você assistiu inteiro. Pô, legal, né? Você não gostou por horas e horas. Você ficou ali sendo torturado pelo péssimo conteúdo. Sacanagem, você vai sentir isso. Tem o consumidor nocivo, né? Tem. E você já falou aqui sobre hacks, tudo, mas como que funcionam esses atos irregulares cometidos por atleta e como que a Advocacia Gamers lida com essa situação? Quais são as medidas legais que devem ser tomadas? Tá, os atletas, eles têm ali um outro dever a cumprir. A gente tem a Lei Geral do Esporte, que traz uma série de deveres para eles, e a gente tem também as organizadoras dos torneios, que elas têm regras muito duras em relação aos atletas. Então, para você ter noção, a gente não tem, por exemplo, no cenário dos esportes eletrônicos, a gente não tem um sindicato dos atletas de esportes eletrônicos. A gente tem um sindicatão dos atletas, que engloba todas as modalidades esportivas, mas não dos esportes eletrônicos especificamente. Mas olha que interessante, quando você pega alguns jogos, sei lá, a Riot, o League of Legends, no Campeonato Brasileiro de League of Legends, a Riot ela tem os seus termos ali de uso e tem as suas políticas de entrada dentro do torneio. Então, quando o pessoal entra na franquia da Riot, a Riot impõe aos times que eles paguem um determinado salário para o atleta. Tem um registro, tem um contrato formalizado. Então, ela funciona como se fosse um sindicato, praticamente. Né? Ela entende que ela tem uma responsabilidade, isso vem de fora, né, do Brasil. Eles entendem que eles têm uma responsabilidade social e eles querem manter essa responsabilidade social independente de onde eles estejam. Então, se eles estão no Brasil, eles querem cumprir a legislação brasileira. Então, eles querem que tenha esse salário mínimo pago aos atletas, R$ 2.500, R$ 3.000, o seu contrato formalizado, a carteira assinada.
E eles meio que regulam, né, o jogo ali nesse sentido. Traz uma moralidade e uma regularidade para todos ali. Exatamente. E a gente gostaria de abordar a política dos jogos, como que as empresas online lidam com questões políticas. Aqui a gente vai falar sobre liberdade de expressão, mas assim, a política do jogo em si, né? Como que ela pode ser violada, o que que ela costuma trazer de moralismo, como que funciona, né? Ah, você violou a política. Não deve ser algo de valor, mas sim alguma coisa mais pautada, mais positivada, ou seja, mais escrita, preto no branco, e não ficar subjetivo, ficar sujeito aí à subjetividade daquele que vai julgar que você violou. Isso. Uma coisa que muita gente não sabe, quando você compra um jogo online, ou você compra um, sei lá, um CD, ou qualquer outra coisa codificada, você não compra o jogo em si, né? Você compra uma licença de uso do jogo. Então o jogo ele não pertence a você, os usuários eles não pertencem a você, os avatares não pertencem a você, né? Você tem toda uma licença de uso. Certo. E a empresa, quando ela estabelece essas políticas, você aceitando isso, quando ela aplica, por exemplo, um banimento de conta, você perdeu a você licença. não tem como alegar que aquilo era propriedade sua, porque aquilo diz respeito a um direito autoral da empresa. Ela tem ali o benefício da lei do software, a lei de propriedade industrial, a lei dos direitos autorais. Tudo isso faz parte do software que ela comercializa, né? Só que ela comercializa a licença. Então, dentro das políticas, eles partem desse pressuposto, que você não é proprietário daquilo que você acha que é, né? Você só tem uma licença de uso. E aí, a partir dali, eles estabelecem uma série de outras políticas. Eles tentam cumprir, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, quando você cadastra a sua conta, seus dados têm que ser verdadeiros. Se for algum dado ali falso, que não corresponda à sua pessoa, é um motivo justo para eles te banirem do jogo, por exemplo, né? Então aí tem outras questões, uso de hack, uso de cheat, compra de itens, compra de contas, venda de contas. Isso tem determinadas empresas que proíbem, outras permitem. Counter-Strike, eles permitem essa compra e venda aí de skins, por exemplo, que são os itens lá, cosméticos deles. Então tem uma economia diferente. Inclusive, quando as empresas criam jogos, muitas vezes eles têm que ter economistas para entender como vai funcionar a dinâmica de compra e venda desses itens dentro da economia do jogo. É uma coisa que pouca gente sabe também. Então é muito complexo, né, quando a gente fala em jogo eletrônico, entender todas essas variantes para você desenhar uma política bem feita para ter eficácia ali na relação jurídica que vai ter com o consumidor, né? Então é um mundo bem diferente, né? É um mundo que as pessoas nem sempre... Tem um cara americano, empresário, que ele investe em atletas que ficam jogando e ele paga um salário X para eles. Isso. E depois eles vendem, eles fazem o perfil crescer, jogo de celular. Faz o perfil crescer e vende. Faz o perfil crescer, vende. Ou seja, aí já vende com todos os apetrechos que a pessoa teria se fosse comprar. E aí ele já tem pronto. Né? Isso. Isso teve um colega que fez um trabalho, foi uma monografia, acho que de mestrado, que ele falou do Elo Job dentro do League of Legends, que é mais ou menos essa ideia, né? De você upar a conta, né? É nesse. No League? A Riot, eu não me lembro se ela permite essa compra e venda de contas. Eu sei que eles são bem restritos. Pode ser que seja clandestino. Eles são bem restritos quanto a isso, mas tem muita gente que faz, é o Elo Job, né? É uma outra pessoa que se passa por você na sua conta, mas consegue upar a conta, levar a conta, né? Conseguir uma força ali diferente para depois vender. Isso vale muito dinheiro. Tem gente que paga muito dinheiro pelas contas. Eu sou o que paga o dinheiro pro meu filho ficar melhorzinho no Fortnite. Mas Fortnite acho que é só skins, né, que eles melhoram. Mas o Roblox lá, eu sei que ele ganha lá os jogos porque ele tem uma arma diferente, uma fruta que dá direito a um poder X. Meu Deus. E ele faz moral na escola, né? Ele tem uma Lamborghini totalmente. Quando ele anda no Fortnite, ele anda em Lamborghini. Mas é como figurinha. Lembra quando você era jovem e batia figurinha? E você tinha aquele melhor... bolo de figurinha, ou que você tinha a melhor figurinha. Você era o melhor da escola, né? Super Trunfo, né? Super Trunfo. Magic. Magic é outra coisa que vira muito dinheiro ainda, né? Também. Aliás, você que tá vendo esse jogo, tudo se aplica. Mas não aplica pro seu tigrinho, tá? Se você perdeu dinheiro no tigrinho, você foi tonto. Não dá pra você recorrer aqui ao Dr. Hélio, tá? Já fica a dica. Eu acredito. Jogo de sorte. Aí já não confunda, por favor. Doutor, antes de ir de frente para a sentença, eu queria só fazer um parênteses, que tem muita gente que fala, o cara tá reclamando, o cara ganha para poder jogar videogame e ainda tá querendo entrar com ação trabalhista. É direito, é um direito que a pessoa tem, é um trabalho que ela tem. Se você acha que o trabalho dele é diversão, troca de trabalho, você não tá gostando do seu. Eu tinha um amigo que fazia bicicross,
Faz ainda. E ele, na época, ele tinha sido campeão mundial. E ele teve o patrocínio de uma marca de bicicleta que era aqui da região. E eu lembro que a gente teve que processar essa marca, porque ele tinha esse patrocínio e o patrocínio não estava pagando, ele tinha um contrato. E o contrato não estava sendo cumprido, entramos com a execução de contrato. E muitos, mas muitos dos nossos amigos, colegas que participavam também do mesmo esporte, falavam que cara ingrato, tá ganhando aí roupa, bicicleta, quadro, etc. E agora tá processando a empresa. É um direito dele, são eles que violaram o contrato. Então não é ingratidão, é questão de cumprir o que está escrito, vale o escrito. Então não veja com esse olhar de, olha, o cara está sendo ingrato, o cara não está vendo a sorte que ele tem. Se ele tem um contrato, o contrato tem que ser cumprido, tá? Bom, vamos lá, de frente para a sentença, e depois eu vou abrir para você falar um pouco sobre o seu curso, tá? Aliás, fala agora, fala para a gente, por favor, como funciona, para o advogado que quer entrar de uma forma estratégica, porque o cara pode ver vídeo na internet, pode ver nosso podcast e entender muito sobre isso, mas quando tem uma metodologia que vai te treinar, que vai te ensinar como atuar nesse nicho tão específico de mercado, mas que é tão abrangente também, é específico, mas é abrangente. Extremamente. Como que a gente faz, Hélio, para quem se interessou? Conta para nós. Legal. Bom, o curso, a gente tem turmas regulares, né? Em primeiro lugar, a gente não abre frequentemente, abre 2, 3 vezes por ano. Quando abre, porque nem sempre a gente abre as turmas. Então, quem quiser entender um pouco mais do curso, o que eu recomendo é que dê uma olhadinha na página, chama advogadoesportes.com.br. Bem simples, advogadoesportes.com.br. Aí lá vai ter todas as informações. Mas o curso é assim, é um curso prático, não é aquele curso que é cheio de teorias, que vai só ensinar teorias, não é nada disso. É um curso realmente prático. A gente fala, sei lá, de cláusula compensatória. A gente mostra como é que ela funciona, quando é que ela é feita, quando é que ela tem aplicação lá depois da cessão de direitos econômicos do atleta, né, como é que é reformulada. Então, tudo aquilo ali é explicado. Né, quando a gente explica, por exemplo, as relações de consumo, como é que a gente faz uma cadeia de custódia na prova para evitar qualquer tipo de anulação na prova técnica ali. Né, porque a prova em games, em jogos eletrônicos de tecnologia, ela é sempre muito técnica. Então, tudo isso tem uma explicação para que a gente possa entrar a fundo realmente aí nesse mercado. Mas eu vou deixar um convite aqui para o pessoal que quiser participar do nosso congresso, tá? Que o congresso vai ser no dia 13, ele está com os ingressos abertos. 13 vai de ser junho? Online, 13 de julho. Julho, ótimo. 13 de julho. Ótimo. Aí é um sábado, dura o dia inteiro, das 9 da manhã às 6 horas da tarde. Aí vai ter sorteio de brindes, vai ter campeonatos, vai ter skip room, vai ter vários entretenimentos ali. Então vai ser bem legal. Deixa o convite aí para o pessoal, para quem quiser fazer parte. Os ingressos ainda estão no segundo lote. O primeiro lote já se encerrou. A gente tem muitos apoiadores, tem várias OABs que apoiaram o congresso. Então é um congresso que está bem legal, tem vários palestrantes. Então deixa o convite aí para o pessoal. Presencial ou online ou metaverso? Online, metaverso, não precisa do óculos. E a gente consegue conectar com um link. Né? Você entra no link lá, você já se conectou. É bem simples de usar. Quanto que está atualmente o segundo lote? Para estagiário e bacharel de direito, 358, se eu não me engano. Para advogado, promotor, juiz e outras profissões, 587. Aí dá para parcelar em 12 vezes, a parcelinha fica pequenininha. Então vale a pena aí para o pessoal que quiser fazer parte. É uma boa forma de começar. Ao invés de comprar o curso, primeiro assiste um congresso, se for para você. Aí você mergulha aí num aprofundamento maior. Acho que até livros para isso é difícil de achar, ou se é que existe. É difícil. Estão surgindo muitos trabalhos acadêmicos, né? Para game é mais difícil. Direito cibernético, né? Direito de informática tem mais coisas. A minha monografia em 2007 foi injúria, calúnia e difamação através do YouTube, Orkut e MSN. Nossa. Só o YouTube persistiu. Só o YouTube. Você vê? E foi pioneiro, porque não tinha livro sobre isso. Tinha difícil de achar coisa que falava sobre crime na internet. Era bem escasso. Porque na realidade, naquela época, era só crimes comuns praticados através da internet. Hoje a gente tem crimes que necessariamente precisa ser feito pela internet. Fora da internet é atípico. Por exemplo, invasão de dispositivo móvel. Foi a lei Carolina Dickmann que trouxe isso, que é posterior à minha monografia. Vamos lá. Agora direto para o quadro de frente para a sentença. Hélio, como especialista em games, qual é a opinião sua sobre a polêmica em torno de violência nos jogos e o suposto impacto negativo nos jovens? Essa pergunta, ela até foge um pouco da minha competência, porque é mais um achismo agora, é um subjetivo. Embora não tenha uma opinião que
científica, né? Eu leio bastante artigos, né, sobre isso, eu já li bastante. E a conclusão que eu cheguei é que, assim, e essa era uma sensação que eu tinha, né? Não tem influência direta. Né? Dificilmente um jogo violento vai influenciar diretamente uma pessoa a cometer algum ato ilícito parecido com o que ele viu no jogo. Isso porque a gente cresce com isso, né? Você assistia Pica-Pau na sua infância, você via a violência que tinha no Pica-Pau. Você assiste filme, você assiste séries, né? Você consegue diferenciar. Não são os jogos eletrônicos que vão dar esse gatilho para que você cometa um ato ilícito, né? Então, o que eu tenho, assim, de percepção é que quando uma pessoa tem uma propensão a cometer algum ato ilícito, né, criminal e etc., é quando ele procura jogar, assistir seriados mais violentos, ele vai entendendo aquilo, tentando se aproximar daquilo, e eventualmente, em algum momento, ele pode praticar, deixar isso, né, o freio ali, escapar. Então, é mais ou menos isso. Eu vou dizer a minha sensação com meu filho. Ele teve um jogo que eu tive que excluir ali ficou na biblioteca, né? Mas eu tive que excluir do hall, que era o Watch Dog 2. Watch Dog 1, jogamos uma boa. Watch Dog 2, meu filho começou a ficar mais respondão, mais brabão. Falei, vamos tirar isso aqui. Chorou que nem criança, ele é criança. Chorou muito porque a gente apagou, mas ele entendeu. Porque ele tava muito respondão, tudo, e era o jogo que tava deixando. Tanto que corrigiu assim que a gente fez isso. É o estilo, sabe? Watch Dog 2. Estimula, né? Ele pode estimular algum determinado comportamento. É a mesma coisa que desenho, mas aí vai, né? Também, exato, vai do pai também corrigir, tá em cima, ver, aliás, fica a dica, pai, acompanha aquilo que seu filho joga, acompanha aquilo que ele assiste, acompanha aquilo que ele conversa no celular dele. Classificação tudo etária. Isso, exato, o Watch Dog é 18 anos e o pai aqui tava deixando. Então, veja de perto, acompanha, porque isso é importante e a classificação etária com certeza já vai ser uma seleção. Porém, Roblox, por exemplo, é um jogo infantil que tem a conversa com adultos. Então, dobre a atenção para isso, porque o que esse adulto tá jogando jogo de criancinha, né? Vamos lá. Tem muito jogo para adulto, não precisa jogar o de criancinha. Não que você esteja errado em jogar se você gosta. Hélio, existe alguma responsabilidade por parte dos desenvolvedores de jogos em relação a vício e possível efeito negativo na vida dos jogadores? Tem. E isso muitas vezes fica oculto, muitas vezes a gente não consegue perceber. Os programas de computador, quando você vai para o lado esportivo, eles são desenhados para serem assim, absolutamente simétricos. Eles têm que ter ali o mesmo nível de dificuldade, o mesmo grau de defesa, ataque e defesa, porque se tiver qualquer tipo de alteração, vai criar uma desvantagem no jogo. E como ele é competitivo, tem premiação, você não pode ter nenhum tipo de disparidade ali no momento. Agora, quando você leva para a relação de consumo, isso é diferente, porque as empresas, elas conseguem, né, com diversas técnicas ali que eles têm, estimular um determinado comportamento do usuário dentro do jogo. Né? Seja para ele perder itens, para ele perder força e depois comprar ou adquirir mais. Então, tem todo esse cuidado que a gente tem que ter. E a gente tem, assim, falando nesse tipo de estratégia das empresas, a gente teria aí uma responsabilidade social, que inclusive poderiam demandar aí ações públicas, né, ações civis, eventualmente, que possam corrigir isso, que busquem corrigir. Mas, enfim, isso é uma coisa que o Ministério Público, por exemplo, não se importa muito. Em 1992, né, em Minas Gerais, eles tentaram barrar o Counter-Strike no Brasil, mas alegando que era um jogo violento, né? Mas, enfim, eles estão lá em cima, eles não entendem como é que funciona por baixo o desenvolvimento do jogo em si. Né? Porque a empresa fatura muito fazendo isso. Não tem um dano coletivo gigantesco. Então, quando a empresa tem esse tipo de estratégia, e muitas vezes vem de fora, é difícil você conseguir enxergar. É muito difícil. Né? A olho nu, muitas vezes você não consegue ver o que eles estão fazendo, porque o cenário às vezes pode mudar. Você vê que quando você progride no cenário, você vai ampliando ele. E muitas vezes o cenário pode te levar para um outro lado. Tem um filme maravilhoso. Um confronto. Maravilhoso porque ele é diferente de tudo que eu já vi. Que é aquele Black Mirror, mas o filme. Sim, nossa, fantástico. Que é um filme interativo, você vai escolhendo sim ou não. Você já assistiu? O seriado, né? Não, o filme. Ah, o filme não. E o filme fala de desenvolvedor de jogo. E o principal é um cara que cria um jogo, e aí você vai no sim ou não, você vai aceitando o que ele vai fazer. Se você erra, acaba o filme. Então você dá a oportunidade de você fazer de novo. Volta. E o filme pode durar 1h30, pode durar 40 minutos, dependendo do que você escolheu. E mostra isso. Mostra um cara que já é muito bom, que faz aquilo, e mostra o que tá começando na área. É bem legal. Watch Dog, de novo. Black Mirror.
E aí, quando você entrar lá no Netflix, você vai ver as opções de parecidos com aquilo e você vai ver o filme dele. Você assistiu, Vinícius? É legal, é legal. É diferente porque você participa do filme, você tem que ficar com o controle na mão, Ele é porque o interativo, tempo todo né? você tem que falar, você escolhe até o que ele vai comer, o que ele vai beber, o que ele vai vestir, e ele começa a encanar que tem alguém comandando ele. Olha que É uma metalinguagem, sabe? É. Começa a comunicar com você, que você seria o cara, que existe alguma força superior mandando nele. Muito louco, muito louco. Bom, o que você acha da regulamentação de loot boxes e microtransações nos jogos? Você acredita que podem ser considerados alguma forma de jogo de azar? Pode. Pode ser considerado jogo de azar, porque Explica isso antes pra gente, por favor. loot box são caixinhas que tem dentro dos jogos, né? O usuário vai lá e ele compra uma caixinha, sei lá, R$5. Só que ele não sabe o que vem dentro da caixinha. A caixinha ela é aleatória. Certo. E já pelo nome, pela etimologia da palavra, aleatória, a gente pega a palavra alia, que é sorte, né? Que isso já traz ali uma entonação que eventualmente pode ser um delito. Sorte em latim. Alea jacta est, a sorte está lançada. Olha aí, ó. O cara que tem cultura é outra coisa. E a gente tem essa aleatoriedade, né, no prêmio. Então você não sabe o que você vai ganhar. Pode ser que você ganhe um item muito valioso, ou pode ser que você ganhe um item que não vale nada. E você pagou o mesmo preço por ele. Então você não sabe o que você compra. Isso a gente tem as contravenções penais que proíbem esse tipo de sorte, né, dentro do jogo. Mas isso é só um exemplo, tá? Não é só R$5. Muitas vezes você paga 20, 50, 200. E aqui a gente não fala em 20 compras. 200 compras, 10 mil compras. A gente fala em milhões de compras. Sim. Porque o jogo ele é global. Ele é acessado daqui por você e é acessado de um cara da China, da Rússia e de onde ele estiver. Escalável Ele é absolutamente exponencialmente. escalável. Ele é global. Então, assim, num nível global, a empresa fatura muito dinheiro. E aí tem esses países, como o Brasil, por exemplo, que trata como se fosse uma contravenção penal esse tipo de ação. Então, as loot boxes, né, ou qualquer outro jogo, qualquer outro nome que venha, mas que tenha essa mecânica, ele pode ser considerado um delito, né? O que é difícil nos jogos eletrônicos... E ninguém vai preso por contravenção penal de jogo, tá? Isso Muito é outro difícil. assunto que a gente fala depois. É, muito difícil. O que é difícil nos jogos eletrônicos é que a gente tem 831 mil títulos catalogados no mundo. Né? E assim, a gente já pode acessar qualquer um deles a qualquer momento, desde que esteja disponível em algum servidor, etc. Né? Mas a gente tem 831 mil títulos. O que isso significa? Que para você, quando você advoga nesse mercado, é muito difícil você conhecer os 800 mil títulos. Né? Você tem que entender a mecânica do jogo, você tem que entender como é que funciona, para que você possa, então, né? Você tem que estudar um jogo específico, às vezes, para você defender, ou saber as terminologias apropriadas ali. Essa é a maior dificuldade que eu vejo. Agora, se não cobrar pra fazer o jogo, aí não é nada, né? Eu tenho no GTA, uma vez por dia, eu posso ir lá, girar uma roleta dentro do cassino e poder ganhar um carro, poder ganhar dinheiro, ficha, ou RP, ou roupa. Roupa é o mais chato de todos. Você consegue comprar depois algum item para comparar um item do outro que ganhou? Com o dinheiro que eu ganho, eu posso comprar depois alguma E com coisa. dinheiro real Dinheiro real você pode comprar do jogo. do jogo? E é caro. É, então. Caro. Agora, eu não sei quanto que era um paralelo, depois você me conta. Bom, RPs. E no GTA também, falando sobre conduta política, né? Quando você começa a matar muita gente seguido, ou vem um aviso, ó, seu estado mental tá meio alto, fica mais de boa. E o que ele faz, eu nunca cheguei a ser punido por isso, mas o que ele faz é, como você tá bonzinho, tá respeitando os outros atletas, a gente vai te premiar com $5 mil, né? Do jogo. Então ele premia quando você tá bom e te adverte quando tá ruim, mas eu nunca cheguei num grau superior, assim, né? E fala, jogadores estão informando a gente que você tá com nível mental alto, né? Mas não, se você trombou, você já gera 5 pontos por isso. Ah, é? Ah, entendi. Legal, pelo menos não é um banimento. O problema do atleta virtual, conta agora pra gente as 3 últimas perguntas. Qual é o problema a respeito do atleta virtual ficar mais rico que os pais? Aliás, uma pergunta, quanto que ganha em média assim um atleta virtual? De quanto a quanto? Eles ganham bem, viu? Ganham muito bem. Porque quando tudo depende da imagem e do investimento que o time faz no atleta, né? Por isso que hoje essa juventude, eles não querem mais ser Neymar, não querem mais ser jogador de futebol, eles querem ser tipo o Gaules, querem ser, né, o BRTT, eles querem ser os jogadores famosos dos jogos eletrônicos. Salário, quando a gente fala em salário, vai depender do time. Mas o que eu tenho visto no mercado é que a média parte de R$3 mil de salário. 3 mil. Mas aí eles têm direito de imagem, eles têm patrocínios, têm prêmios que eles recebem. Então, normalmente, uma média global, para quem recebe 3 mil de salário, pode ir já em torno de 7 a 10 mil reais, uma média. Agora, tem jogador
que já está mais tempo no mercado, está em grandes times, e esses grandes times pagam muito bem, tipo 50 mil, 70 mil reais, 100 mil reais de salário. Mais direito de imagem, mais patrocínio, mais, enfim, premiações e tantos outros títulos aí que eles jogam, que eles ganham. Carga horária de uns 8 horas por dia? Mais, bem mais, bem mais. E aí entra uma outra discussão, porque eles ficam à disposição muitas vezes do time por um longo período, né? Eles não só treinam, não só estudam um jogo, não só praticam, mas muitas vezes encerrou a carga diária, carga horária, eles vão streamar, vão fazer um stream lá. Que é jogando de novo. Que é jogar de novo, só que agora publicamente. E aí, será que eles estão à disposição do time? Será que aqui tem hora extra? Será que não tem hora extra? É que aí no Essa é stream uma eles discussão. ganham da plataforma também, né? Eles ganham da plataforma, mas o time ganha também, porque se eles estiverem com a camisa do time, por exemplo, com o emblema do Tá time, divulgando. E muitas Isso. vezes é obrigatório. é obrigatório. E isso traz audiência para o time. E quanto mais audiência o time tem, mais patrocínio ele vende. Quando eu fazia bicicross, né, tava contando antes, eu tinha patrocínio da Petrobras. E uma das exigências era, qualquer foto que eu saísse, eu tinha que estar com um boné no mínimo da Petrobras. Então eu usava a camiseta do time o tempo todo, porque eu achava bonito também, era legal. Pra mim era orgulho. Mas veja, tem a contraprestação, né? Tem a contraprestação. Inclusive, eles discutem as marcas, né? Quando eles vão, porque eles ficam sentados jogando. Então, as marcas principais, elas ficam assim, Acima do peito. Acima do peito, é. Então, fica aqui no ombro, aqui no outro ombro. Outra coisa que é importante você esclarecer pra nós é como é que um pai chama a atenção do filho que passa o dia jogando videogame se o filho ganha mais que o pai? Acho que o pai ficaria meio furioso, né? Imagina meu filho ganhando mais do que eu, sentado jogando, né? Mas os pais não sabem. E às vezes os filhos estão sentados no computador jogando, mas eles são parte integrante de algum time, eles recebem salário de algum time e jogam à distância. Isso é plenamente possível, acontece muito. Teve uma leva de ações que a gente pegou do Cruzeiro, contra o Cruzeiro Esporte Clube, que é de Minas Gerais. Jogadores de Wide Rift. Foram umas 50 ações judiciais, mais ou menos. A gente distribuiu assim ao longo do Brasil. Por quê? Porque os jogadores jogavam de casa. Então tinha jogador assim no interior do Pará, no interior do Acre, no interior do Rio Grande do Sul, no interior da Bahia, no interior do Rio de Janeiro. Então a gente distribuiu as ações assim pulverizadas pelo Brasil inteiro. E todos os jogadores jogavam de casa e tinham ali sua média de 16, 17 anos. Eu vi isso no seu Instagram. Você viu? Você teve que distribuir a ação. Brasil inteiro. E eles provavelmente aí, acho que até ganhavam mais que os pais, viu? Muito provavelmente. Algum cliente já tentou te pagar com dinheiro de mentirinha, tipo do GTA, por exemplo? Ah, já recebi proposta assim. E é engraçado as propostas que a gente recebe, né? E depende do jogo Você que você do RP. joga, né? Do RP, pensou em servidor paralelo, né? Mas tem gente que oferece, né? Skin de jogo, que oferece Bitcoin, que oferece, enfim. Antigamente eu tinha um PlayStation 3 e tentei vender pela OLX. Tá. E eu recebia mensagem de tudo que era adolescente, porque eu coloquei os jogos também. Como é que faz pra passar em tal fase? Puta, não acredito. Eu tive que apagar e dei pro filho da minha faxineira. Porque não dava, né? E outra, ele tava com uns defeitinhos, tinha que ser só pelo aquelas 3 entradas, RCA. Não tava funcionando a HDMI, então fica difícil de cobrar. Falei, quer saber, vou doar, vai. É melhor. Mas é isso aí, gostei muito da conversa, foi bem legal, tirei todas as minhas dúvidas, inclusive as piadas que eu queria fazer, e gostei do tema, é uma coisa assim, hoje eu tô fazendo uma pós-graduação em Direito do Tribunal do Júri e eu tô atrasado nas aulas, Fantástico. mas eu acho que eu vou tentar apertar meu horário aí, no mínimo do congresso eu vou participar sim. Vale a pena, é legal. Pra abrir a cabeça também, ver, entender, e outra, uma coisa que eu gosto, né, já que é pra trabalhar com o que a gente gosta, agora é preciso entender como isso vira dinheiro, né? Como isso vira em ações, como vai virar, mas se o cliente tem dinheiro, é o meio do caminho. Metade do caminho andado. Tem muita coisa para acontecer ainda. A gente está começando agora esse mercado, sabe? Ele vai se desenvolver muito ainda, muito. A gente tem as questões de dopagem, que a gente nem falou aqui ainda hoje no programa, mas tem as questões de dopagem. Né? Os atletas hoje é Ritalina, Venvance, que eles vão usando para, enfim, redobrar a atenção, ficar mais tempo ativos. Né? E isso são drogas que eles vão usando. E não só essas, tem uma série de outras drogas que eles usam, né? Sim. E aí a gente tem toda uma legislação em cima. E é difícil o controle, porque se o cara joga em casa, tem um torneio que é, enfim, cada jogador está na sua casa, como é que a gente faz para controlar isso? A WADA, que é a Agência Mundial de Antidoping, ela tem seus protocolos, né, para fiscalização à distância. Ela tem os seus protocolos. Mas será que a gente vai trazer isso para os games? Será que não vai? Como é que vai funcionar daqui para frente? Né, e tem toda uma legislação que se aplica, inclusive penal, né? Sensacional, sensacional. É bem amplo. Doutor, peço para que você se despeça do público.
Queria agradecer a atenção de todo mundo, gente. Espero que vocês tenham gostado do bate-papo aqui. Foi um bate-papo bem instrutivo. Perguntas foram muito legais. Esse mercado é um mercado que está começando, então recomendo aí que quem quiser entender um pouco mais, quiser participar um pouco mais, assista aqui o programa. Compartilhem também e sigam as nossas redes sociais, que a gente compartilha também muito conteúdo sobre isso. Quero agradecer mais uma vez ter aceito o convite, chamei ele pelo Instagram, já era uma pessoa que acompanhava, participei do Advogado High Level, participei da comunidade, entendi um pouco e vale a pena você se aprofundar, se você gosta dessa matéria, você é advogado, se você é usuário, né, joga jogos online, entenda mais seus direitos, se você quer se aprofundar, profissionalizar, é algo muito interessante, bem vantajoso, mais fácil do que ficar correndo atrás da bola, talvez, bom... Eu não sei dizer mais fácil porque você tem que ser bom, né? Será que você é bom mesmo no jogo? Porque o nego fraco não vai ter chance, vai só virar o cara que paga pros outros. Então, entenda seus direitos. Se você quiser saber mais sobre os direitos, procura o nosso programa aqui. Aqui a gente tem todas as matérias. Eu tô orgulhoso de ter trazido mais um tema tão diferente, tão novo aqui para o conhecimento dos nossos ouvintes, para o nosso público. E se você tiver alguma dúvida, queira tirar com o Dr. Hélio, escreve aqui nos comentários, eu encaminho para ele, ou procura ele pelas redes sociais que a gente vai deixar aqui na descrição do programa para você entrar em contato diretamente com ele. ADV Esportes, né? Isso, ADV Esportes. E... você, por favor, curte o vídeo para que ele chegue para mais pessoas, compartilha, se inscreve no canal, aciona as notificações e volta aqui na semana que vem. Toda quinta-feira às 21 horas nós temos a estreia de um programa novo. Muito obrigado pela sua audiência e nos vemos na próxima. Um forte abraço. Tabacaria Rucá. Você que gosta de fumar seu narguilé, que precisa dos acessórios para ele, o carvão, a essência. Você que gosta de um charuto, um bom charuto cubano, ou um nacional, um Dona Flor, um baiano de qualidade, você pode encontrar isso na Tabacaria Rucá, que fica na Avenida Paulista, em Americana. Também é um lugar muito bom para presentes. Ali vai ter várias coisas de decoração, coisas de planta, muita coisa interessante que você encontra do seu lado. Tão fácil, tão tranquilo, o acesso ali é rápido e você tem esse produto de qualidade diferenciado que vai surpreender aquela pessoa que for presenteada. Portanto, vá, faça uma visita na Rucá e diga que você conheceu ela através do nosso podcast. Minas Online, pós-graduações Minas Online, você que quer buscar se aperfeiçoar no direito, a Minas Online vai ter a pós-graduação adequada para você entender um pouco mais, se aprofundar, fazer essa pós-graduação lato sensu que vai te dar aso, vai te dar ferramentas para atuar no direito, seja direito médico, direito criminal, são várias práticas que tem ali que são fantásticas. Vem conhecer, acessa o link deles por esse aqui nos comentários, na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para chegar e fazer a sua compra com desconto. Se você clicar por aqui você vai ter desconto, essa é a nossa vantagem. Urban Ladies and Gents. Esse é o salão de beleza, estúdio de beleza que eu utilizo para manter o meu cabelo em dia, minha barba em dia e eu recomendo que você conheça. Ali você vai passar por profissionais que são especialistas no atendimento. Todo mundo se sente muito à vontade na Urban Ladies and Gents. Vai lá, toma um café durante o corte, durante a barba, dependendo do horário você pode tomar uma cervejinha. Ali são pessoas especialistas em te deixar extremamente confortável, desde a massagem no momento da lavagem do cabelo até o momento aí de fazer sua barba. A gente fala que a barba é o spa masculino, é a maquiagem do homem e você vai se sentir bem, renovado e bonito, com certeza a sua melhor versão. Conheça Urban Ladies and Gents, passa ali com o Rodolfo, com o Atílio ou com as meninas e você, sendo homem ou sendo mulher, com certeza vai gostar do atendimento e do resultado. Conheça Urban Ladies and Gents. Imobiliária Rogano. Você que tem um imóvel, que quer vender, que quer alugar, ou você precisa alugar o imóvel, comprar o imóvel, o Rogano é o cara que vai encontrar o melhor para você. Conversa com ele, manda uma mensagem para o Rogano e vai conhecer as opções que ele tem. Tenho certeza que alguma delas vai te agradar e se você falar, não gostei dessas, mas eu quero aquela que não está no catálogo dele,
vai conseguir chegar a isso pra você, pode ter certeza. O Rogano é o cara. Segue ele.